Graça e paz, irmãos. Amém? Queridos, é um privilégio muito grande estar com os irmãos. Obrigado, rapaz. É um privilégio muito grande estar com os irmãos ao rever alguns rostos conhecidos, né? Outros eu ainda não tinha o privilégio de conhecer, mas é bom estar com os irmãos. Ontem eu estive em um culto muito especial, que foi o culto de ordenação. Encontrei com o querido pastor Humberto lá. Foi a ordenação do pastor Felipe. E nesse culto foi dita o pastor Nino, ele citou um texto muito importante, um texto que traz todo sentido à nossa vida cristã, né, que foi o texto de Romanos 11, verso 38, onde a palavra do Senhor nos diz assim: porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Esse texto, ele direciona muito bem a nossa vida cristã, ele centraliza muito bem, ele nos dá o sentido de tudo, que é Cristo. Então, em todas as nossas histórias de vida, por tudo que passamos, o objetivo central sempre será Cristo. Então, a sua história de vida, o centro da sua história não é você. O centro da minha história não sou eu. O centro da nossa história sempre será Cristo. E a partir do momento que nós entendemos isso, quando nós começarmos a vivermos em função disso, então nossa vida ela adquire um novo sentido e nós começamos a ter novas forças para caminhar. Nós passamos a deixar de nos perguntar por que aconteceu isso comigo, por que Deus fez isso, por que ocorreu aquilo, por que eu não conquistei tal coisa, por que não fiz isso que eu queria fazer. O seu foco, a sua vida muda de sentido, porque não é por você, não é por mim. Não se trata efetivamente e de modo centralizado da minha história ou da sua. Eu começo a compreender que a minha vida, ela tem um objetivo principal de engrandecer ao Senhor, porque é por meio dele, porque é por ele, porque é para ele que são todas as coisas. E quando o Senhor ele começa a tratar as nossas vidas, começa a colocar a nossa vida centralizada nele e fazer com que todos esses textos que nós lemos passem a fazer sentido de modo a fazer parte do nosso dia a dia. Meus amados, as nossas forças são totalmente restauradas. E quando li esse texto por várias e várias vezes, eu comecei a lembrar a minha história junto com os irmãos. É uma história onde eu vejo grande vitória, porque o nome do Senhor é engrandecido na vida dessa igreja. E que assim continue sendo durante o ministério do pastor Humberto, que continue sendo assim, porque não se trata da minha história, do tempo que vivi, do tempo que passei, do que fiz ou deixei de fazer. Não se trata do pastor Humberto, do tempo que ele vai ficar, do que ele ainda fez, do que ele ainda vai fazer. Se trata do Senhor. Todos nos reunimos para prestar um culto ao Senhor. É como eu diria, um espetáculo, um show, dentro dos seus limites do termo, né? Onde o espetáculo, onde a plateia toda é composta por um só, que é o Senhor Deus. No restante, todos nós entramos aqui, não importa se estamos aqui na frente ou se estamos sentados, entramos com o mesmo objetivo de servi-lo, de adorá-lo, de agradecê-lo, entramos com o coração quebrantado para pedir a ele, suplicar a ele, entramos com o coração agradecido a ele, porque é por ele, por meio dele e para ele. E quando nós partimos para a palavra do Senhor, não é diferente. A história de Abraão, grande conhecido nosso, porque lemos o relato sobre a vida dele, a história de Isaac, de Moisés, Jacó, José, João, Pedro, escolha o personagem.
A grande questão, o grande centro da história não são eles. O centro da história sempre será o Senhor. Sempre. Sempre, sempre. Aqui, a Bíblia, ela é a palavra do Senhor. Então, o Senhor está contando a história da humanidade. Nós estamos observando Deus agindo na vida daqueles que se abriram, se dispuseram para ser ferramentas na mão do Senhor. E a grande vitória de todos os personagens bíblicos foi quando Cristo foi engrandecido. Se nós fizermos aqui um breve paralelo, trazendo a nossa visão, e já mergulharemos um pouco mais no nosso tema, se nós usarmos as Escrituras e mergulharmos com a nossa visão, sem essa visão da palavra, nós vamos fazer um paralelo, então, de profetas. Peguemos 2 profetas e vejamos qual deles teve sucesso. Brevemente, a história de Jeremias, profeta Jeremias, que ele falava à nação, todo mundo o ignorava, ninguém o ouvia. Durante todo o seu ministério, podemos visualizar que não houveram conversões, não houve uma presença significativa do profeta. O profeta era tido como profeta chorão, porque pela sua nação ele era muitas vezes desprezado. Né? Teve uma vez que Deus falou para ele: para de orar por esse povo, rapaz, o povo te despreza. Eu vou intervir, eu vou fazer. Então nós olhamos, aos nossos olhos, Jeremias foi um homem que fracassou, porque ninguém dava ouvido à sua mensagem. Ninguém dava importância ao que ele dizia, embora a mensagem não fosse dele. Então nossos olhos se voltam para um homem que pregou, trouxe uma mensagem, eu diria, muito desinteressada, um homem sem interesse em trazer a mensagem, mas ele teve um grande sucesso, que uma nação se dobrou aos pés do Senhor, que foi Jonas. Jonas não queria levar a mensagem, levou a mensagem, depois que Deus tratou o seu servo, tratou o seu profeta, e ele, imagino que atravessou a cidade, resmungando, falando: arrependam-se, o Deus vai matar todo mundo, arrependam-se, o Deus vai matar todo mundo, porque no seu coração não estava que o povo se arrependesse, ele queria ver todo mundo morrer, e ele mesmo deixa isso claro no final do seu livro, no capítulo 4, reclamando com Deus: Deus, eu sabia que o Senhor ia fazer isso, é por isso que eu não queria vir, porque eu sei que o Senhor é misericordioso e ia perdoar todo mundo. Então, aos nossos olhos, Jonas seria um homem de sucesso. Aos olhos do Senhor, os dois tiveram sucesso. Porque na vida dos dois, principalmente e de uma maneira mais lapidada, foi na vida de Jeremias. Em todo o tempo, estes homens foram usados pelo Senhor. E o Senhor sempre foi engrandecido. E eu quero agora entrar no texto que nós vamos ler, lembrando aos irmãos que quando lemos a palavra do Senhor, nós lemos, como se estivéssemos lendo as notícias de hoje. As notícias de hoje dentro da perspectiva de o que Deus tem feito na vida do fulano, do ciclano e do beltrano. O que Deus tem feito na vida desse homem. Uma vez que a Bíblia não é um livro ultrapassado, a Bíblia não é qualquer livro. Ela é Deus falando conosco. Então, você quer saber o que Deus quer para a sua vida, em direção específica? Você quer saber qual a direção da sua vida, qual a direção você deve tomar em meio à decisão A, B ou C? O que Deus tem para você? Quais as promessas do Senhor? Leia a Bíblia. Eu não preciso ir a um culto específico para saber qual o plano de Deus para mim. Eu não preciso buscar o apóstolo tal, ou ligar para a rádio do fulano de tal, para saber o que Deus quer de mim. Basta apenas eu ouvir o que Ele tem a dizer. Você quer ouvir Deus falando com você em alta voz? Leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir. E justamente trata-se da celebração de hoje. Hoje o nosso tema é posso crer, com um ponto de exclamação bem grande, é uma afirmação, uma celebração, eu posso crer, posso crer. Diferente de grandes momentos na vida, principalmente quando trata-se do início da caminhada cristã, onde há um ponto de interrogação, e nós falamos, posso crer? Mas hoje é uma afirmação. E eu convido os irmãos para que nós leiamos novamente, creio que os irmãos já leram, a história de um homem chamado Jairo. Está em Marcos, o capítulo 5. Marcos, o capítulo 5.
acho que a partir do verso 21. Marcos capítulo 5, verso 21. Peço licença aos irmãos, a letra, creio que alguns irmãos privilegiados conseguem ler daí aqui, né? Eu já consigo ler daqui ainda. Glória a Deus que tem o celular que aumenta bem a letra. Então, sigamos com a leitura. Eu vou ler na nova versão internacional, na NVI. Os irmãos podem acompanhar na sua versão mesmo. O sentido textual sempre deve ser o mesmo, não deve ter alteração. Então, nós vamos ler a partir do verso 21. Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia, o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Aí eu quero convidar os irmãos a dar um salto. Nós vamos para o verso 32, 35. Então ele disse: filha, a sua fé te curou. Versículo 35. O verso 34, Jesus estava conversando com uma mulher do fluxo de sangue, ela já tinha se identificado no meio daquela multidão, dito que ela que tocou Jesus, e então Jesus falou: filha, vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então o verso 35 diz que enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e eles disseram para Jairo: sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro. Somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Simples assim. Jesus chega e fala para a menina: não, ela não morreu, levanta daí e vai cuidar da sua vida. Exatamente isso, simples desse jeito. Eu celebro, irmãos, porque eu posso crer. Eu posso crer que isso é real. Eu posso crer que de fato isso aconteceu. Eu posso crer que o Deus que operou esses milagres, Ele opera milagres hoje, caso Ele assim queira. Caso assim seja do propósito dEle. Afinal, a história não diz respeito a mim. Afinal, eu não sou o centro. Não é por meio de mim, não é para mim. É para Ele. Ele é o centro. Então eu posso crer, sim, eu posso crer. Diferente de muitas pessoas que não podem fazer essa mesma afirmação. Nós temos relatos bíblicos e históricos de pessoas assim. Por exemplo, os profetas de Baal, onde eles não podiam dizer que podiam crer. Eles não podiam fazer essa afirmação, porque na hora que as coisas apertaram, o seu falso Deus os deixou na mão. Onde eles estavam em um confronto frente a frente, quase 900 pessoas ali contra um homem só.
um profeta, o profeta Elias, se viram vendidos diante do seu Deus, sendo envergonhados, enxovalhados, sendo ridicularizados na frente do restante da multidão, onde o profeta Elias falava assim, olha, grita mais alto, quem sabe ele não vai ouvir vocês? Talvez ele esteja viajando, parafraseando, quem sabe ele não está no horário de almoço dele, ou seja, o seu Deus não está disponível, você não pode crer nele porque ele não tem feito, não tem assistido, não tem participado, não está presente na sua vida. Nós podemos dizer que eu posso crer, a igreja de Cristo pode crer, porque servimos a um Deus que é presente, o Deus que comanda a história, o Deus que cuida de você, o Deus que cuida de mim, um Deus que nunca, em momento algum, nos deixou ao Deus dará, nos deixou abandonados, nos deixou esquecidos. Servimos a um Deus que faz parte da nossa história, um Deus ao qual eu me relaciono com Ele em minhas orações, eu faço minhas reclamações, devidas ou não, eu faço as minhas reclamações, eu faço meus pedidos que muitas vezes são fantasiosos, mas eu faço, porque o meu Deus está aberto a me ouvir, Ele está com a mão estendida para me socorrer, Ele está ouvindo o meu clamor, é um Deus que não me ignora. É um Deus que eu oro pela cura do papagaio, do cachorro, de qualquer bicho que seja. Que eu oro a Deus pedindo que não chova porque eu vou para a praia. Que eu oro a Deus com os pedidos mais, me perdoem a expressão, mais ridículos. Mas se diz respeito à minha vida, se incomoda o meu coração, eu devo levar diante do Senhor. Eu posso crer porque esse Deus tem agido nas nossas vidas. E todas as vezes eu tenho meditado muito sobre o silêncio de Deus. Amados, eu questiono tudo que ouço. Eu questiono tudo que ouço, principalmente quando se fala da Bíblia. Para nós, hoje, para mim, Ricardo, é uma pergunta, e quero que os irmãos pensem, não estou fazendo uma afirmação, mas essa minha reflexão tem me levado a ver e pensar nisso. Será que existe o silêncio de Deus? Ou sou eu que tenho pressa em querer uma resposta? Será que existe o silêncio de Deus, ou eu que não estou lendo o que Ele está falando? Porque se a Bíblia e a Bíblia é a palavra de Deus, Deus fala, Deus expressa, Deus não nos deixa aquém, não nos deixa abandonado, Ele está sempre presente, Ele fala através da palavra dEle. Será que Deus está em silêncio ou eu que estou surdo? É um questionamento que eu tenho me feito muito tempo. Por que será que eu não ouço a voz de Deus? É porque eu quero ouvir Deus falando como se fosse um humano falando? Mas Deus tem comunicado-se conosco de maneira que nós entendemos. Maneira audível, maneira presencial. Eu posso crer porque eu tenho visto esse Deus agir. E eu quero trazer aos irmãos uma reflexão dentro do que nós podemos crer na vida de Jairo. Jairo nos mostrando, nos exemplificando o que Deus fez na vida dele. O objetivo da vida de Jairo, neste texto, em qualquer outro evento posterior a esse ou anterior, era glorificar a Jesus. Jesus, nessa ocasião, ele estava saindo de um outro evento, onde ele entrou na cidade de Gadara, e tinha um rapaz lá que incomodava todo mundo, endemoniado, e atrapalhava a vida de todo mundo tinha medo de chegar perto. Jesus chega e expulsa o demônio daquele rapaz, a legião, o famoso episódio, quem é você? Jesus pergunta, somos muitos, Senhor. Eu sou legião, porque somos muitos e tal. Jesus expulsou os demônios desse rapaz, e os demônios foram para a manada de porcos, que era o meio de vida das pessoas, de algumas pessoas ali da lepra. Os porcos se precipitaram, se jogaram do precipício, morreram. O cara perdeu todos os porcos dele. Então, o que se espalhou na cidade ali, deste evento, não foi a maravilhosa presença de Jesus expulsando o inimigo daquele rapaz. Se espalhou que Jesus estava dando prejuízo econômico. Então as pessoas decidiram convidar Jesus gentilmente a se retirar. Os irmãos podem ler no começo do capítulo 5 ali, tem esse episódio, até o versículo 20. Tem esse episódio ali de Jesus, então, expulsando esse demônio e sendo convidado a se retirar. Nesse episódio, quando Jesus pega o barco e atravessa, não vem uma multidão atrás dele, como houve em outros fatos, em outros milagres. Quando Jesus chega, sim, há uma multidão o esperando.
Porque Jesus era famoso, as coisas que Jesus fazia, como Jesus falava, a sua maneira, o seu discurso, as derrotas que os outros sacerdotes tinham diante de Jesus, as ciladas que eles não conseguiam pegar Jesus, Jesus então começou a ter uma certa fama. Fama essa que, para que não atrapalhasse o ministério de Jesus, que nunca foi o foco de Jesus ser famoso, Jesus, quando fazia os seus milagres, dizia, olha, não sai espalhando não. Tanto que quando Jesus ressuscitou a menina, no final do texto, ele diz, olha, e não conte para o pessoal o que aconteceu não. Eu posso crer que esse Jesus que estava presente na vida de Jairo está presente na minha. E ele fará a mesma coisa por mim, se assim ele quiser, se assim ele desejar. A grande questão é que hoje nós estamos diante de um Deus falso. Um Deus que muitas vezes nos é apresentado de maneira equivocada e completamente distante da Bíblia. Um Deus que existe para satisfazer você. Um Deus que existe para cumprir os nossos caprichos. Um Deus que existe para dar sentido à minha vida, no sentido de que tudo que eu possa pedir a Ele, Ele vai fazer. Porque afinal, tudo que você pedir crendo, você vai receber. É só tirar do contexto e usar como quiser. Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu quiser construir minha mansão, não preciso nem comprar terreno. É só pedir para Deus e Deus vai me dar. Meus irmãos, sejamos realistas. A Bíblia é um livro realista. Ela fala de milagres, ela fala de acontecimentos sobrenaturais, de um Deus que desafia as leis da física, da existência, qualquer lei, para Ele é a própria lei da existência. Todas as outras estão submissas a Ele, mas nunca é um Deus que trabalha para mim. Ele não trabalha para mim. Quem sou eu para ter um Deus trabalhando para mim? E é justamente essa, de 4, que eu quero mostrar para os irmãos, de 4 lições, a primeira lição que Jairo aprendeu. Jairo aprendeu, eu posso crer. Posso crer porque Jesus é o único Senhor e o único Salvador da minha vida. Vale a pena frisar a questão do crer. Crer entende-se popularmente como simplesmente acreditar. Eu acredito. Você crê em Jesus? Qualquer pessoa que você perguntar, ela vai dizer que crê. Eu creio em Jesus? Creio. Você crê em que Jesus? No Jesus bíblico, que é Salvador? No Jesus que veio mostrar para mim e para você que nós somos meros pecadores e totalmente carentes da graça dele? Nós cremos no Jesus que vai puxar a minha orelha quando eu estiver fora da presença dele? Nós cremos no Jesus que vai tirar de mim, muitas vezes, o que eu tanto sonhei, o que eu tanto quis? Nós cremos no Jesus que não vai nos dar o que tanto pedimos, porque Ele sabe que não é melhor para mim, porque não está dentro do propósito dEle. Eu creio realmente em um Jesus que eu estou sujeito a Ele, não Ele sujeito a mim. Em qual Jesus que as pessoas dizem crer? Por definição do dicionário bíblico, de alguns dicionários bíblicos, crer é você depositar fé em. Então eu creio em Jesus, eu deposito a minha fé nele. Então nós devemos rever algumas falas nossas, como por exemplo, eu creio que Jesus vai fazer. Mas sua fé, o fato de que você crê, que você deposita fé nisso, é embasado em quê? Eu não posso crer que Jesus vai realizar os meus sonhos. Jesus não é gênio da lâmpada. Ele veio me redimir do pecado, Ele veio me tirar do lamaçal do pecado, Ele veio me conduzir à eternidade, Ele veio me garantir vida eterna, trazer perdão de pecados. Isso eu afirmo porque a Bíblia afirma, porque Ele afirmou, porque Ele mesmo disse. Então as pessoas não têm encontrado o Jesus que procuram, porque serve a um Jesus que é fictício, a um Jesus que é mentiroso, um Jesus que a Bíblia não apresenta. Então todos dizem que creem. Jairo, não diferente das outras pessoas, ele estava em uma situação onde todos estão sujeitos. Você está sujeito, eu estou sujeito. A sua filha estava doente. E a doença da filha dele estava esperando a morte ali. A filha dele ia morrer doente. Morreu, na verdade, O texto nos mostra que ela morreu. Acabamos de ler que ela morreu. E Jairo, desesperado, ele vai correndo até a presença do Senhor, que tinha acabado de chegar a atravessar o mar ali, um pedaço do mar. E a multidão estava lá, e Jairo é agora. Jairo, ele corre para a presença de Jesus, corre para encontrar Jesus e se lança aos pés do Senhor. Meus amados, é bom que nós entendamos que Jesus não é uma opção. Jesus é a única opção.
Então, quando Jairo vai se jogar aos pés de Jesus, Jairo, mestre da sinagoga, provavelmente uma sinagoga que Jesus já devia ter frequentado, Jairo também já conhecia, já tinha ouvido falar de Jesus, por ser um dos líderes religiosos. Então, Jairo, quando ele vai até Jesus, não diferente da mesma mulher aqui do fluxo de sangue, que ela sai empurrando a multidão para tocar na orla, no manto de Jesus ali, a fim de ser curada, eles não foram fazer mais uma tentativa. Eles foram sabendo o que Jesus podia fazer. Quando Jairo chega, se joga aos pés do Senhor, se humilha diante do Senhor, ele exalta Jesus, quando ele, enquanto chefe, enquanto autoridade, se ajoelha aos pés de Jesus, quando ele faz aquilo, ele está reconhecendo publicamente que Jesus é Senhor, que Jesus é o único que pode fazer. E quando nós temos fé, nós vamos dirigir nossas orações ao Senhor, não é pedindo que talvez Ele possa fazer. Quem sabe Deus pode realizar o que quero. Não, eu tenho certeza que Deus pode. Entendam os irmãos que ter certeza que Deus pode não quer dizer que Deus fará. Aí entra realmente a questão de saber que Ele é o único Senhor da minha vida. Se Ele é Senhor da minha vida, a minha vida pertence a Ele, a minha vida já não é mais minha, ela foi entregue nas mãos dele, e por minha vontade, eu quando comecei a compreender que Jesus é Senhor e Salvador, então eu não me vi em outra condição, senão a de servo, senão a de estar lançado aos pés dele, senão a de ser dependente dele. E não um Jesus que a gente comercializa, Jesus, eu vou dar minha oferta no valor de tanto para a reforma do templo, né, que é um objetivo da igreja agora, e que Deus abençoe o objetivo dos irmãos, que os irmãos cheguem para a glória do Senhor também. Se tem ventilador, que seja para a glória do Senhor. Se os irmãos estão tendo um prospecto de um ar-condicionado, que seja para a glória do Senhor. O nosso objetivo sempre será a glória do Senhor. Sempre, sempre, sempre em tudo que você for fazer. Em tudo que você for fazer. Quanto mais alinhados com a palavra estivermos, mais isso acontece de maneira natural. Então, meus amados, quando nos lançamos aos pés do Senhor, nós reconhecemos que não há outro caminho, que não temos o que fazer, que não temos a outro a quem clamar, que não é nenhum outro que vai socorrer, porque Ele é Senhor, Ele é dono. E a minha vida está nas mãos dEle, foi entregue nas mãos dEle, pertencendo a Ele, Ele vai fazer dela o que Ele quiser. Essa é uma postura de servo diante do Senhor. Vejam que eu não estou entregando a minha vida a outro ser qualquer. Eu não estou me entregando, me depositando nas mãos de alguém que erra, alguém que não sabe o que faz, alguém que não conhece o futuro, o presente e o passado. Eu estou entregando as minhas mãos na vida do Criador de todas as coisas. Eu estou entregando a minha vida nas mãos daquele que orquestrou tudo como conhecemos. Orquestrou a humanidade, a criação, equilíbrios, organizou o posicionamento exato dos planetas. Eu estou entregando as minhas mãos na vida do Todo-Poderoso. Daquele que eu, pela minha fé, por meio da minha fé, reconheço que é o único. Não existe outro. Não há alguém que se iguale ou que tenha chegado a se igualar. Curiosamente, quando, fazendo uma ponte, né? Curiosamente, quando falamos da revolta de Lúcifer no céu, as pessoas imaginam Lúcifer se levantando lá, indo direto para o trono de Deus e guerreando com Deus e disputando força a força ali nos últimos 5 minutos, como nós vemos em alguns filmes, né? Deus, ele dá uma reviravolta em um golpe e ganha de Satanás. Meus amados, Satanás nunca chegou nem perto de ameaçar a Deus. Imagine o Criador de todas as coisas, o onisciente, nesse cenário já sabendo, quando criou um anjo de luz, que esse anjo de luz deixaria o orgulho crescer no seu coração, e ele haveria de querer ser maior que Deus. E Deus permitindo, mesmo assim, que esse anjo manifestasse a sua vontade. Isso é misericórdia demais, é um negócio que não cabe na cabeça da gente. Quando a gente tenta explicar ou tenta imaginar, mas porque eu não faria, mas eu não sou Deus. De modo que quando eu olho a minha vida nas mãos desse Deus, eu entendo simplesmente, está certo, Ele fez, está certo. Porque eu não tenho argumentos, eu não tenho capacidade mental para questionar o que Deus faz. Mas de onde que eu tirei isso? Da Bíblia. Jó 42, quando Deus vai... Jó 42, 41, 39 ao 42 ali, numa conversa que Deus está ali com Jó,
Deus fala assim, Jó vai questionar, ele vai chegar a Deus depois de muita reflexão, muito sofrimento. Jó vai chegar perto de Deus e ele quer conversar com Deus para entender por que estava acontecendo tudo aquilo. Aí Deus fala para Jó, onde é que você estava quando eu fiz as coisas? Por acaso eu pedi tua opinião, né? Quando Deus fala, olha, acaso você foi meu conselheiro? Acaso você estava lá quando eu dividi as águas? Quando eu disse daqui para cá é água salgada, é doce, é seco, é daqui para cá é molhado, essa estrela vai ficar aqui, ali e tal. Acaso você me aconselhou, Jó? É esse o fato que Jairo compreendeu e que nós compreendemos quando entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. O objetivo da minha vida é glorificar porque Tu és Senhor. Não sou eu que sou o Senhor. Então o meu objetivo é fazer o que Tu queres, é cumprir a Tua vontade, é servir para a Tua glória. O resto é conversa. Serei abençoado, óbvio, porque todos os outros que eu olho aqui na história bíblica foram grandemente abençoados. Por isso que sempre digo que bênção é consequência. Então eu não devo me preocupar com ela. Eu devo me preocupar em fazer o que o Senhor quer que seja feito. Ele é o centro de todas as histórias. Então Jairo, conhecedor do Antigo Testamento, como era um sacerdote, ele se joga aos pés de Jesus no meio de todo mundo. Não interessa o que os outros vão pensar, não interessa a opinião alheia. Senhor, eu preciso de socorro. E eu sei que Tu podes fazer. Não era tentativa, era certeza. Não de que Jesus faria o que Ele queria, mas que Jesus podia fazer. Era o único que podia fazer. Não era mais uma tentativa, era a única tentativa que podia ser feita. Jesus, só Tu és, Senhor. Só Tu podes fazer. Só Tu és o Salvador. Só Tu podes salvar a minha filha. Só Tu podes curá-la, restaurá-la, levá-la. Em momento algum, o texto dá a entender que Jesus faria exatamente o que Jairo queria. Isso é uma concepção errada, né? Até porque a gente, quando lê o texto em um curto espaço de tempo, lê até o final e já entendeu a história toda. Mas pense que isso levou um tempo para acontecer. Então Jesus prontamente, ele estende a mão para Jairo. Vamos lá, Jairo, eu vou lá ver sua filha. Então eu entendi que Jesus é Senhor da minha vida, é Salvador da minha vida, Ele é o único. Ele não é mais uma opção, Ele é a única opção. Então eu posso crer em Jesus porque sei que Ele é o meu Senhor, porque eu sei que Ele é o meu Salvador. E Jesus prontamente se voluntaria. Vamos lá, Jairo, vou lá ver sua filha. E tal, já Jesus está caminhando e de repente, eu não acredito que a casa de Jairo fosse na esquina. Né? Eu não acredito, quando eu começo a pensar em distâncias, né? Quantos Jesus percorreu daqui para ali. Eu sempre lembro de você, Doriva. Quando eu começo a pensar em distâncias, porque uma vez na EBD, nós estávamos calculando, falando sobre José, sobre a história de José, e Dorival, como é um homem muito envolvido com cálculos, né, Doriva? Doriva, ele calculou qual a distância que os filhos de José levaram para ir do Egito até Canaã. Canaã, né, Doriva? Era Canaã, né? A Bíblia diz que é Canaã. Então, quanto tempo levaram para ir e para voltar? Porque foram viagens longas. E assim, eu falei, rapaz, Dorival é terrível. Porque isso, irmãos, isso faz entender que as coisas não acontecem assim. Que leva-se tempo. Imagina eles caminhando e, puxa, meu irmão está preso lá. Ai, caramba. E agora era o irmão que tinha restado, que o pai amava ele. O pai já perdeu José. Como é que vai ficar o resto agora? Aí vai lá, volta aqui, depois vai lá. As coisas levam tempo para acontecer. Mas nós temos muita pressa. Vivemos em uma geração imediatista. É para ontem as coisas. Né? Enquanto nossos pais e alguns irmãos que estão aqui, que têm idade para ser meus pais, levaram anos para trabalhar uma vida toda para comprar um terreninho, para erguer uma casa. Eu já quero ter minha casa para amanhã. Eu não quero esperar o tempo que meus pais esperaram, não quero trabalhar o tanto que os meus pais trabalharam, não quero me esforçar, me dedicar, eu quero para ontem. Isso é da geração atual, o que gera grande ansiedade, gera grandes frustrações, porque a vida não é assim. E Jairo estava aprendendo essa lição. Que no meio da sua caminhada, enquanto você está clamando, enquanto você está pedindo, enquanto você está se jogando aos pés do Senhor, Deus vai atender outras pessoas primeiro, porque assim Ele quis. Então Jairo estava numa caminhada até sua casa com Jesus ali, e aflito, ele não devia estar feliz da vida, né? Mas estava com esperança firme, porque Cristo estava indo com ele, afinal sua filha estava morrendo.
E aí Jairo, então, de repente Jesus para, no meio do nada, peraí, alguém me tocou. Até os discípulos, Jesus, você está brincando? Todo mundo tocou no Senhor, está apertado pra caramba, aqui está um empurra, todo mundo querendo chegar até o Senhor. Jesus, não, eu senti sair poder de mim, eu sei que alguém me tocou. É lógico que Jesus já sabia quem era, né? Jesus estava novamente dando a oportunidade para que a mulher que o buscou, a mulher que o tocou sabendo com o fato de que ela creu no Senhor Jesus, sabendo que Jesus podia curá-la. Não era uma tentativa, não era uma opção assim, vai que eu dou sorte. Não, eu tenho certeza que ele pode. Eu tenho certeza que ele pode. Então ela chegou, Jesus, para a demanda de Jairo. Meus amados, e aquilo ali não parece ter sido algo rápido. Como quando nós lemos a trajetória dos... Você não lembra quantos km deu não, né, Doriva? Faz tempo, né, Doriva? Não dá também, não força, né? A memória não... Então, mas não foi algo rápido ali. E aí Jesus para, quem me tocou? Aí eu imagino Jesus esperando um pouco de tempo ali, alguém se manifestar. Aí a mulher vendo que não tinha outra saída, Senhor, fui eu. Aí Jesus vai olhar, e aí Jesus vai falar com ela, conversando. E o tempo está passando e Jairo está com pressa. Às vezes nós nos portamos desta maneira, mas podemos afirmar novamente, eu posso crer. Posso crer, pois eu sei, eu tenho plena convicção que o Senhor Jesus é Senhor do tempo, Ele é dono do tempo. Então não importa quanto tempo passe, quanto tempo demore, para Jesus não tem isso, Ele opera no tempo dEle, no tempo exato. Os irmãos, alguns irmãos que me conhecem sabem que eu sou chato com os negócios que... Às vezes eu chateio os outros com a minha chatice. Eu sou chato com música. Tem uma música que diz que Deus não está demorando, Deus está caprichando. Isso aí é um chute na Bíblia. Acaso alguma das coisas que Deus fez foi mal feita? Tudo que Deus faz é perfeito. O Deus que nós cremos que criou o universo em 7 dias, que fez haja luz, vai demorar para abrir uma porta de emprego para mim? É difícil para Ele fazer isso, que Ele tem que caprichar, que tem que ver aqui, que é assim. O Deus que me conhece antes da fundação do mundo, antes que tudo existisse, Ele não sabe exatamente sob medida o que eu preciso. A grande questão é que eu, muitas vezes, não tenho paciência. A grande questão é que eu me deixo levar por demandas da minha geração. E eu quero tudo para ontem. Essa é uma das grandes, amados, é uma das grandes questões que o comércio, de um modo geral, se vale. Você quer um carro novo? Você não precisa esperar 5, 6 anos. Imagina, eu te dou um carro novo agora. Você vai me pagar 2, 3, mas eu te dou agora. Eu lá sei como é que vai ser daqui a 5 anos, eu compro o carro agora e a gente vê daqui a 5 anos. E assim todos os nossos recursos, todos os nossos esforços vão sendo minados. Porque queremos tudo para agora. Não estou dizendo que é errado não, tá, irmãos? Eu comprei e estou pagando aí o meu ainda, né? Comprei outro carro, vendi para arrumar a casa e aí por aí vai. Né? E estou pagando as prestações aí porque eu não posso esperar mesmo daqui a 5 anos, porque eu tenho que levar minhas meninas para tudo quanto é lugar, né? Não dá. Então, mas nós temos pressa em tudo o que queremos. E quando nós vamos diante desse Senhor, que nós cremos, que sabemos que pode fazer, que controla todas as coisas, nós esquecemos que tudo tem que ser no tempo exato, no tempo preciso. E quem dita essa normativa, quem dita essas regras é Ele. É o Senhor que diz o tempo das coisas, quer eu goste ou não. Os irmãos eu não sei quem passou por essa triste experiência, infeliz experiência, de comprar laranja no mercado, melancia no mercado, manga. Você abre a melancia, assim, tem melancia que você abre, você já fez o testinho do galinho, bateu, não escutou nada, tal, mas tudo bem. Bateu lá, viu? Quando abre a melancia está branca. Branca. Ruim de tudo, verde. Né? Olha, a nega comprou uma dessas esses dias, né? Mas se eu fosse comprar, eu comprava uma podre. Eu não faria melhor do que ela, não. Ela só comprou a melancia doce. Essa veio... A gente compra manga, às vezes por fora está linda, cheirosa, e quando a gente abre está verde. Está verde. O tomate amarelinho que está verde. Só é bonito por fora. Frutas fora do tempo. O homem não tem mais paciência para esperar amadurecer. Então, quimicamente, coloca as frutas em estufa, apressa, acelera o processo de maturação da fruta para ser vendida o ano inteiro. Já pararam para pensar que arroz não dá o ano inteiro? Mas todo dia que você for no mercado tem arroz na prateleira.
Feijão não dá o ano inteiro, tudo tem o seu tempo. O homem colhe, estoca, agrega produtos químicos para não estragar. Enfim, na nossa vida não é diferente. O nosso Senhor, o Deus a quem servimos, o Deus em quem cremos, Ele controla o tempo. E Ele diz quando as coisas vão acontecer. Ou eu me coloco na minha posição de servo e digo, Senhor, o tempo é teu, tu reconheces, tu dizes, tu ditas as regras, ou então eu vou ver uma vida cristã frustrada, onde na minha visão nada acontece, nada torna-se maravilhoso. Eu oro e Deus não faz nada. Será que Deus não está vendo que é urgente? Será que Deus não está vendo que eu estou desesperado? Será que o Senhor não está vendo que eu estou perdendo os cabelos com isso aqui? Será que Deus não está vendo que a minha urgência... Jairo continuava ali, irmãos. Quando você reconhece que Jesus é o seu Senhor, quando você crê nisso, então você começa a ver que o seu Senhor é dono do tempo. E se Ele não fez ainda, é porque Ele não quis fazer. E que no momento exato que Ele quiser, e se Ele quiser, Ele vai fazer. E não é isso que modula a nossa fé. Não é isso que faz a sua fé crescer ou diminuir, um Deus que faz ou deixa de fazer. Agostinho disse certa vez, creio porque é absurdo. Então é absurdo você crer em Deus, saber que Ele rege todas as coisas. Quem foi que te provou isso? Quem foi que pegou Deus e mostrou para você e fez você crer por A mais B que Deus realmente faz tudo que Ele disse que faz? Se não foi o Espírito Santo que convenceu você, que convenceu a mim, nós não cremos de verdade em Jesus. Nós ouvimos Ele de discursos, mas não temos uma experiência verdadeira, uma experiência convincente, ao ponto de passarmos por várias e várias situações boas e ruins e permanecermos na presença do Senhor. Lembre-se, não se trata da minha história. Se trata da história dele. O objetivo não sou eu. O objetivo é Ele. Não trata-se de realizar os meus sonhos e projetos. Trata-se de glorificar a Ele. Então eu sirvo a esse Deus porque Ele é Deus. E porque se eu não servir a Deus, eu vou fazer o quê? Eu vou servir a quem? Entendemos a afirmação de Pedro, para quem iremos nós, Senhor? Não temos outro lugar para ir, não temos outro a quem servir. Aqueles que encontraram o Senhor, quando se desligam do ambiente de culto, se sentem totalmente deslocados, porque não encontram a sua vida em outro lugar, senão na presença do Senhor, que é no corpo de Cristo. Então, aí, enquanto Jesus está conversando com a mulher, filha, tua fé te salvou, que bênção, vai lá, tal. Aí chega o pessoal da casa de Jairo lá, os que estavam na casa de Jairo lá, que não eram discípulos de Jesus, e curiosamente eles chamam Jesus de mestre, né? São os mesmos que no cenário, quando Jesus chega, vão dar risada, tá? Isso é importante nós observarmos. Então, eles chegam, não adianta, não tem mais solução, ela já morreu, acabou. Não incomodes mais o mestre, ou seja, a situação chegou de um jeito que nem Jesus mais resolve. Não adianta mais, Jairo. Agora é voltar, é enterrar e fim de conversa, e vida que segue. Eu creio, eu posso crer, eu afirmo que creio, afirmo que posso, e posso falar isso para as outras pessoas, você também pode crer. Porque o Senhor que nós servimos, Ele é o Senhor da realidade. Uma vez que eu digo que Jesus é Senhor, que Jesus é dono, tudo está sujeito a Ele. O tempo está sujeito a Ele, o clima está sujeito a Ele, as leis da física, as leis da astrofísica, a lei que se quiser inventar aí, está sujeita a Ele. Tudo está debaixo da condução da mão do Senhor. A realidade de Jairo também. A minha realidade é simples, a minha razão, ela me leva a caminhar da seguinte maneira. Olha, morreu, não tem mais jeito, eu vou fazer o quê? O que o irmão faria? E Jesus já sabia como funciona o coração humano, porque Jesus sempre soube, né? Jesus sabe como funciona o seu e o meu coração. Se nós não temos uma estrutura de fé estabelecida, uma fé que ela veio de baixo, ela veio crescendo, e ela veio sendo tratada, ela veio germinando na presença do Senhor, ao ponto de dizer, ó, Deus sabe o que vai fazer, e está na mão dele eu ficar em paz, eu não devo disfarçar. Meu Deus, eu não tenho tanta fé assim que nem Jairo. Deus vai trabalhar no seu coração e vai fazer a sua fé crescer. Não o que ele fez com os discípulos dele. Você não é discípulo dele, eu não sou discípulo dele. Então, quando chegaram para Jairo e expuseram a realidade diante de Jairo, disseram, olha, ela morreu, não adianta mais.
Aí o Senhor intervém e ele mostra para Jairo, para a glória do Senhor Jesus, que ele é Senhor, e diz, não tema, Jairo, creia somente. Irmão, se nós fizermos como alguns que tentam explicar o que não tem explicação, você vai, no seu exercício imaginário, dizer que... Pastor, tem tempo ainda? Desculpa, é tudo acabando. Quando nós olhamos para a realidade, se tirarmos a fé, nós vamos então pensar que Jesus, como alguns tolos afirmam, nesse tempo que ele sumiu, ele fez um curso de Messias. Então, Jesus, de alguma maneira, ele sabia de uma doença chamada catalepsia, né, que talvez aquela menina tivesse. Os irmãos já ouviram a expressão salvo pelo gongo? Já ouviram? Alguns dos irmãos sabem de onde veio essa expressão? Sabem? Sabe, irmã? De onde veio? Não sabe? Puxa vida. Essa expressão é uma expressão antiga, irmãos. Ela veio porque antigamente as pessoas tinham catalepsia, elas eram enterradas. Quando se descobriu isso, amarravam um sino no dedo do indivíduo e enterravam ele. Caso esse indivíduo acordasse, ele balançava o sino e era salvo pelo gongo. Resumidamente, era essa a história. Porque muitas pessoas eram enterradas com catalepsia antigamente. Então, Jesus era um mago que sabia que aquela menina tinha catalepsia. Aí Jesus chegou na hora, acordou ela ali e saiu com a fama do milagre. Faria sentido se não fosse a fé. A fé muitas vezes vai transcender o sentido, o fato de que você pode crer, que você tem a certeza que Jesus faz e que Jesus fará, ela vai transcender a sua razão. Porque a sua realidade, e eu não sei a dos irmãos, mas a minha não é brincadeira. A nossa realidade não é brincadeira. Nós temos um triste exemplo que foram as nossas eleições. Crentes brigando, depositando a fé no candidato A, no candidato B. Era crente desenvolvendo um hino para exaltar um candidato. Outros crentes desenvolvendo um hino para exaltar outro. Pastores dizendo que candidato A era do diabo e candidato B era de Deus. Gente, que tristeza no meio do povo de Deus. Os homens depositando a sua fé, as suas esperanças em um homem. Seja ele quem for, nenhum dos dois atenderia às demandas que precisamos. Temos um candidato eleito pela maioria, quer queiramos ou não. E então, quando começamos a depositar a fé nestes homens, nós começamos a ignorar o Senhor da história, o Senhor que rege a realidade. Muitas coisas não mudaram. Mudariam se fosse outro candidato? Não sei também. Poderiam não mudar. Poderia estar igual, melhor, pior. Mas o fato é que a nossa realidade econômica de país não anda boa. A nossa realidade em questão de empregos não anda boa. A nossa realidade em questão de saúde não anda boa. Então, como é que eu vou ter esperança no futuro? Como é que eu vou desfrutar uma vida se a saúde pública... E olha que a saúde de Mogi, eu sempre digo que é maravilhosa, porque fora de Mogi a realidade é bem diferente. Então, já falo para os irmãos, né, alguns irmãos souberam que meu pai estava mal. Meu pai tinha que viajar 400 quilômetros para fazer uma bandagem decente. Bandagem, só enfaixar ali, porque o machucado dele era sério, então ele tinha que fazer essa bandagem, 400 quilômetros, 1h30 de balsa, depois pega mais 1 hora de ônibus até a balsa, 1h30 de balsa, depois mais 1 hora até o local que ele tinha que ir. Graças ao bom Deus, tinha a casa do meu tio, meu pai ficou hospedado, tal, ficou lá um tempo, e ainda está em tratamento, né? Então, a grande questão é, a sua realidade diz o quê? Mas dentro da sua comunhão com Deus, do seu relacionamento com o Senhor tem lhe dito o quê? Não é agarrar-se em falsas esperanças ou no que as coisas que eu romanticamente quero que aconteça. É se agarrar no que o Senhor diz. É se agarrar no que Ele promete, não no que eu quero que Ele prometa. Então o que o Senhor tem prometido a você? O que você tem ouvido o Senhor dizer? O que você tem ouvido está dentro da palavra dEle? Eu tenho um amigo que ele diz que... É melhor não. Ele disse, vou resumir, ele disse que Deus vai fazê-lo ganhar na loteria. Eu não duvido que meu amigo crer nisso. Só que isso, em alguns contextos bíblicos, não se encaixa muito bem. Não se encaixa muito bem. Acaso Deus que vai te abençoar, vai me abençoar, Ele precisa do dinheiro de qualquer fonte para abençoar a gente? Deus que criou o universo precisa da loteria? Se Ele quiser usar a loteria, Ele usa também. Quem sou eu para limitar o poder de Deus?
Mas Deus precisa que eu fique apostando durante anos e anos e anos e anos para que eu ganhe uma vez? A falsa ilusão que nós temos que o dinheiro vai realizar todos os nossos sonhos. Essa é a realidade que nós vivemos. Enquanto a realidade que Jesus nos apresenta é: eu basto para a sua vida. Eu sou suficiente para tudo que você sonhar e desejar. Porque tudo que você sonhar e desejar tem que ser sonhado e desejado em mim. É o que Jesus nos ensina em Mateus. Tudo trata-se do Senhor, não trata-se de mim. Por isso eu posso crer. Em minhas falhas há erros nele? Não há. Paulo certa vez disse que se guiava pela fé e não pela vista. Porque a realidade dos acontecimentos da sua vida dizia o contrário do que sua fé sustentava. Eu sou levado a esse momento, todo cristão é levado a esse momento, de que você vai ter que caminhar pelo que o Senhor diz. Na verdade, quanto mais cedo entendemos isso, melhor. Né? Que somos caminhados e conduzidos pelo que o Senhor quer. Não pelo que queremos. E aí, amados, entendendo que o Senhor eu posso crer porque Jesus é o Senhor da realidade, nos levamos aqui ao nosso último, e já partindo para o fim da nossa mensagem, da mensagem que o Senhor tem para nós, né? A mensagem é bíblica e ela é para o coração, para o nosso coração. Jesus é o Senhor da minha vida. Curioso dizer isso, que Jairo entendeu. Jesus é o Senhor da minha vida, da minha história, né? Reenfatizando o primeiro ponto, Jairo então, Jesus entra, ele tira algumas pessoas do cenário ali, fica só ele e alguns discípulos em particular, Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos ali, e Jesus então fica só com os pais da menina, não faz um show, não faz uma pirotecnia, não faz um chá mágico. Jesus simplesmente, com a autoridade de Deus que ele sempre teve, fala para a menina: levanta, menina. Simples assim, porque é Jesus quem faz. Já ouviram aquela música, eu vou mostrar para quem, não sei o que lá, não sei o que eu vou chegar no fim do cenário, só para impressionar? Que Deus é esse que quer impressionar o homem? Que Deus é esse que vai fazer com que você sofra, para que, só para que ele, quando todo mundo achar que você já vai morrer, ele vai chegar lá para, cheguei, surpreender todo mundo? Esse não é o Jesus que nós temos lido nas Escrituras. Esse não é o Jesus que conhecemos. O Jesus que conhecemos não brinca com a nossa vida. O Jesus que conhecemos é um Jesus empático, que ele veio, tornou-se homem, sentiu as mesmas coisas, passou por dores piores do que as nossas, teve aflições, ele teve desejos, ele teve sonhos, ele teve sentimentos. É o mesmo Jesus que sentiu igual a você, igual a mim. Deus não brinca com a vida de ninguém. De ninguém. Não somos fantoches, não somos, como disse um cientista, acredito que foi cientista, talvez um mundano que não tem nada com Deus. Falou que nós somos uma fazenda de formiga de Deus, né? Isso é algo mais comum numa cultura estadunidense, lá dos Estados Unidos. O pessoal faz uma fazendinha de formiga num aquário de vidro e fica olhando as formigas fazer os túneis, brinca com as formigas, manipula as formigas e tal. Não somos fazenda de formigas. Somos tão importantes, mas tão valiosos, que Jesus entregou a vida dele por nós. Por isso eu posso crer, porque esse Deus maravilhoso, esse Deus maior do que tudo que eu possa conhecer um dia, ele se tornou pequeno, reduziu-se a minha insignificância diante dele, e ele veio, então entregou-se na cruz para mostrar o quão valoroso eu sou para ele. Para mostrar que com a minha vida ele nunca brincou. E daí então, irmãos, Deus é o Senhor da minha vida. Então eu devo entender, Deus, se o Senhor é o Senhor, se tu és o dono, se tu és aquele que rege, qual é o plano? O que o Senhor quer fazer comigo? No caso de Jairo, Jesus ressuscitou a sua filha. Que maravilhoso, que final lindo, que final aos nossos olhos românticos, como se fosse um filme que eu estou assistindo, um poema que eu estou lendo, onde no final tem uma reviravolta e tudo acaba de maneira linda e mágica. Eu quero lembrar para os irmãos que para nós, servos de Deus, não existe o fim, existe a passagem, existe um momento onde eu deixarei de existir aqui e passarei para a eternidade, ou é um momento que nós aguardamos, esperamos.
que nem todo pedido de cura, quando Deus é Senhor, nem todo pedido de cura será feito. Nem todo pedido de restauração Deus vai restaurar se Ele não quiser. Eu posso crer em Jesus porque Ele se apresenta a mim desta maneira na Bíblia. E não há um outro Jesus bíblico. Você pode crer? Agora é uma pergunta. Você pode crer em um Jesus que é Senhor do tempo, em um Jesus que é Senhor da sua vida, em Jesus que é o centro da sua vida, que Ele vai fazer o que Ele quiser e Ele está certo. Que às vezes você vai orar pedindo, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Você vai exercer a sua fé, você vai clamar ao Senhor e Deus não vai fazer. Devo lembrar que na história de um outro ser humano, Paulo orou, pediu, clamou, Deus faz, Deus faz, não vou fazer não. Minha graça te basta. Tá bom assim, continua assim, vai firme. Você está preparado para ouvir do Senhor que Ele não vai fazer? E glorificá-lo a si mesmo, e crer a si mesmo? Gosto muito de um pastor teólogo presbiteriano que ouvia, volta e meia ouço a mensagem dele, o pastor, obrigado amor, Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos, eu gosto dele porque ele é bíblico, só por isso. Só por isso. Falível como os irmãos, como a mim, mas é bíblico. E ele disse que um dos grandes desafios para a nossa fé é quando você ora e você não ouve nada. Você ora e você não sente nada. Você ora e não há uma comprovação material, uma comprovação física de que tem alguém do outro lado te ouvindo. O que te faz ter a certeza e continuar orando, e continuar clamando, e continuar pedindo, continuar se submetendo, é o fato de que você crê. É o fato de que o próprio Deus mantém a sua fé. Então eu estou pedindo a Deus, eu não sou guiado pelo sentir, eu sei que Ele existe. Eu não preciso sentir arrepio, eu não preciso sentir um quebrantamento ao ponto de que eu vou chorar, eu não preciso me sentir emocionado. Embora quando a gente sente essas coisas é bacana, é bom, né? A gente se entrega, se emocionar é muito bom, Deus nos fez seres emocionais. Mas isso não é medidor. Nem sempre Jesus cura, nem sempre Jesus restaura vidas, porque não é sempre o propósito dele. Devo lembrar aos irmãos que, historicamente, muitos foram jogados no Coliseu e nem todos foram salvos da cova dos leões. Muito pelo contrário, a cova era maior, era um espetáculo público e muitos cristãos morreram comidos. Não aconteceu com eles igual aconteceu com Daniel. Nem todos os cristãos que caíram ao mar foram salvos por grandes peixes. Alguns morreram afogados. Nem todos os cristãos que foram perseguidos por tiranos tiveram as suas vidas poupadas, morreram. Tivemos noticiado há alguns anos atrás, cristãos morrendo decapitados pela Al-Qaeda. Então, quando eu sirvo ao Senhor Jesus, eu preciso entender um princípio simples: Tu és Senhor, eu estou aqui para cumprir o Teu plano, Tu és o centro da minha vida. Senhor Jesus, eu estou para o que for. Eu estou servindo a Ti para o que der e vier. Jesus, se o Senhor quer me restaurar, glória a Deus, eu quero. O que eu quero é ser restaurado. O que eu quero é vencer aos olhos humanos. O que eu quero é ter uma prosperidade financeira também. Eu quero. Mas se o Senhor não me der, se o Senhor não fizer, que o Teu nome seja glorificado na minha vida pela maneira que for, pela maneira que Tu escolhestes. Porque uma vez que Tu és Senhor, o plano que tem que se cumprir é o Teu, não é o meu. Eu posso crer em Jesus porque Ele é presente, porque Ele é Senhor, porque Ele comanda tudo o que existe e porque Ele tem demonstrado por A mais B que Ele está presente em minha vida e Ele a tem regido. Creia, meu irmão, celebre o fato de que você pode crer. Lembre que você pode crer quando a segunda-feira chegar e o irmão olhar para os boletos estiverem atrasando. Eu posso crer que o Senhor vai me dar sabedoria para administrar melhor minhas finanças. Eu posso crer que, mesmo eu tendo me atrapalhado aqui nesse negócio, Deus vai me dar uma saída. Eu posso crer que, em meio a um mundo tão maluco quanto o que eu vivo, o Senhor vai me manter em sanidade mental, porque Ele é Senhor. Lembre-se, amados, do texto de Romanos 8, porque por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas. Celebre, você pode crer, eu posso crer, nós podemos crer. Não há nada mais maravilhoso do que isso.
Que Deus abençoe as nossas vidas e que lembremos sempre que é o Senhor que rege tudo. E nossa vida está para que o nome dele seja engrandecido. Amém? Amém, amados. Pastor, posso orar, pastor? Aí eu encerro também? Depois o senhor. Beleza, vou orar e passar a palavra para o pastor. Pai, Senhor Deus de amor e graça e misericórdia, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem abençoado a vida de todos os teus servos, Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida dessa igreja, Senhor, que grandemente, ó Pai, durante o período que estive aqui, Senhor, abençoou a minha vida, ó Deus, me conduziu cada vez mais, Senhor, a perto de Ti, ó Pai, e obrigado, ó Deus, porque o Senhor continua abençoando a Tua igreja, Pai. A Tua igreja, Senhor, na qual eu faço parte, ó Deus, a Tua igreja que também está locada aqui, ó Pai, onde o Senhor preparou, separou, Senhor, escolheu um servo Teu, ó Pai, o pastor Humberto, para continuar abençoando as Tuas ovelhas, Senhor, guiando-as no caminho da Tua palavra, Senhor, que o Senhor continue a usar na vida do Teu servo, ó Pai, derramando sobre ele, Senhor, as Tuas ricas bênçãos, ó Deus, a capacitação que vem do Senhor, ó Pai, para que cada vez mais, ó Deus, a Tua igreja cresça, Pai, cresça em qualidade, cresça em número, Senhor, e que através da Igreja Batista em Sabaúna, o Teu nome seja engrandecido, ó Pai, que o Senhor seja o centro de todas as nossas histórias, ó Deus. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito e que hás de fazer na vida do Teu povo, Senhor. Nós oramos gratos a Ti, ó Deus, pela grande afirmação que podemos dizer a quem quer que seja, ó Pai, que nós, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, podemos crer, ó Deus. Podemos crer que Tu és Senhor, Pai, podemos crer que Tu estás presente na nossa vida e que nunca, em momento algum, não importa a situação, a circunstância, o Senhor nos deixou. Obrigado, ó Deus, por tudo. Oramos gratos a Ti, oramos em nome de Jesus, Pai. Amém.